Estamos aqui para estudarmos mais uma vez a palavra do Senhor. E hoje o tema de nosso estudo, 6 promessas do bom pastor. 6 promessas do bom pastor. E o bom pastor sempre tem promessas para as nossas vidas, e todas as vezes que nós precisamos de algo, precisamos do socorro, da misericórdia, do cuidado, nós precisamos olhar para o bom pastor e apresentarmos a Ele o nosso clamor, apresentarmos a Ele as nossas orações, nossas petições, e a Bíblia diz que Ele não nos desampara, mas Ele atende o fiel, porque Ele tem prazer em abençoar aqueles que o amam, aqueles que dedicam-se a Ele, aqueles que procuram viver a verdade do Senhor acima de todas as coisas. E nesse estudo, amados, com base no Salmo 23, nós veremos algumas das muitas promessas de Deus para aqueles que o amam. Muitas promessas, amados. É interessante, porque muitas vezes nós conseguimos ver apenas uma ou duas promessas, mas o Senhor tem centenas delas para as nossas vidas. Para cada área, para cada minuto, para cada segundo da nossa existência, o Senhor tem uma palavra, o Senhor tem uma promessa, o Senhor tem uma afirmação positiva que nós precisamos entendê-la, procurá-las e trazê-las para dentro do nosso coração. Evidentemente que a base para que nós possamos ter êxito nessa comunhão com o Todo-Poderoso e sermos agraciados com seu cuidado, é aquilo que todos sabem, é a vida de santidade, a vida de retidão, de compromisso, porque esta é a base, é o alicerce sobre o qual devemos construir a nossa vida de comunhão com o Criador. E todas as vezes que nós buscamos isto para nossas almas, colocamos a santidade como um pilar importante na nossa vida, certamente teremos comunhão com o Criador, e Ele abrirá as portas dos céus, nos abençoará, Ele nos guardará, nos envolverá, Ele nos enviará, Ele nos dará segurança, e Ele nos fará vencer as dificuldades que esse mundo nos apresentam a cada instante. Amém, amados? Nós vamos orar. Nós queremos clamar, meu Deus, que Tu venhas hoje falar conosco de uma forma grandiosa. Ó Deus, que venhas trazer a revelação da palavra, para que saiamos deste lugar ainda mais, Pai, alegres por conhecê-lo e por sermos Seus servos. Prepara-nos, ó Deus, para que possamos ter comunhão verdadeira contigo, e que nenhuma das dificuldades que se apresentam, os problemas que se colocam, que sejam fortes o suficiente para que a nossa comunhão contigo seja quebrada, mas que nós possamos passar por sobre as dificuldades, visando o alvo que és Tu, sempre olhando para Ti e seguindo nessa caminhada para a Tua honra e para a Tua glória. Abençoa-nos e cria em nós um coração puro, um coração temente, um coração reto. É o que nós clamamos em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém, amados. No Salmo capítulo 23 diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo, e o Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Oh, glórias! Ensinamentos do salmista para nossas vidas. Ensinamentos profundos demais, que fala do amor, que fala da grandiosidade do Todo-Poderoso, do zelo do Criador para com as nossas vidas, do perdão que Ele tem e também a paz que Ele nos concede. Ele transforma a vida seca, a vida estéril em fértil. Também é o Deus que nos dá o livramento e ainda envergonha os nossos inimigos e nos dá segurança na nossa caminhada. Tudo isso nós encontramos no corpo do Salmo 23. É a revelação de Deus para as nossas almas, e nós precisamos buscá-la e cada dia mais inserir no nosso coração, para que a nossa vida seja assim, guardada, protegida e envolvida pelo Criador, e que nossos passos sejam para a honra e para a glória dele sempre. Amém, amados? Precisamos olhar para a palavra de Deus como algo que é indispensável na nossa vida.
Nós precisamos olhar para a palavra de Deus não como alguma coisa secundária, como algo que nós podemos dispensar, mas entender, irmãos, que não há nada mais importante na nossa existência. Entre a morte e a vida, entre deixarmos de servir ao Senhor e morrer, preferível morrer. Preferível abandonarmos a vida para que o nome santo de Deus seja honrado e glorificado na nossa vida. Assim precisa ser a nossa vida, amados. Sei que muitas vezes é difícil nós entendermos isso e até mesmo praticar. Sim, é difícil. Se fosse fácil, todos seriam cristãos, todos seriam seguidores de Cristo. Mas ele mesmo diz que é difícil, mas cabe a nós uma dedicação, uma doação para que nossos passos sejam para a honra e para a glória do Pai eterno. E quando assim fazemos, o Senhor vem, acampa seus anjos ao nosso redor, Ele senta conosco, Ele conversa conosco, nos dá força, nos impulsiona, nos empurra de fato, nos empurra para que nós possamos andar pelo caminho certo, fazendo sempre a vontade dEle e aquilo que lhe é agradável. Queridos, a primeira promessa que nós encontramos no Salmo 23 é: Ele guia como pastor. Está bem no início do capítulo, Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor. Olha que bênção. O Senhor é o meu pastor. Queridos, muitas vezes nós não entendemos o que é ser ovelha do Senhor. Até porque essa questão de pastor aqui no Brasil, nós relacionamos com o pastor de igreja, pastor eclesial, enfim, com o sacerdote. Mas quando o salmista escreveu esse texto, ele referia-se àquilo que ele era, o pastor de ovelha, que tinha cuidado, que tinha zelo para com o seu rebanho. O pastor de ovelhas, ele era alguém, até aqui nesse caso, comparado com o Todo-Poderoso. Haja vista que as ovelhas eram totalmente dependentes do pastor em todos os aspectos. Era o pastor que encontrava os pastos, que encontrava as águas. Era o pastor que as protegia das feras, dos animais selvagens, dos ladrões, enfim. O pastor, ele cuidava de uma forma completa do rebanho, ele tinha zelo para com o rebanho. E é este exemplo que o salmista usa em referência ao Todo-Poderoso. Ele olha para o pastor de ovelhas e ele consegue ver que o Todo-Poderoso tinha ainda mais cuidado, mais zelos para com os seus do que o próprio pastor de ovelhas. E ele usa esse texto como exemplo para que nós possamos entender o cuidado de Deus para com nossas vidas. É uma ilustração do cuidado, do zelo, do amor do Criador para conosco. E ainda no versículo 1 ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Queridos, quando nós confiamos de fato no Senhor, podemos até passar pelas dificuldades, porque dessas não estamos isentos, mas nada há de nos faltar. Se olharmos pelo lado da alimentação, talvez você não vá comer camarão, não vá comer todo dia um churrasco, ou picanha, ou coisa desse tipo, mas a alimentação não há de faltar. Quando olhamos para as vestimentas, talvez você não vá andar de terno italiano, importado, sapato do último modelo e mais caro, mas você sempre terá roupa para louvar, para bendizer e ainda para o trabalho, para o dia a dia. O Senhor nos veste, Ele nos guarda. O Senhor, amados, Ele ampara o seu povo de uma forma grandiosa. O grande problema que nós temos hoje com relação ao amparo do Senhor é que nós estamos com uma mente segundo este mundo. E quando nós estamos com a mente segundo este mundo, nós não nos contentamos com aquilo que temos e queremos muito, 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 e às vezes perdemos a comunhão com o Todo-Poderoso. Amados, a Bíblia diz que é preciso aprendermos a estarmos felizes com aquilo que nós temos, estarmos contentes com aquilo que nós temos. E o texto aponta que o Senhor é aquele que nos guia, é Ele que nos direciona. Como o pastor das ovelhas levava o rebanho para os lugares certos, Deus também nos conduz para o lugar certo. E se você for uma pessoa de comunhão com o Senhor, que tenha realmente o Espírito Santo na tua vida, atuante, habitante no teu coração, o Senhor há de guiá-lo sempre pelo caminho certo, pelo caminho correto. E você será mais que vencedor, como também há a promessa. Em Isaías capítulo 42, versículo 16,
Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Fá-los-ei a andar por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas e luz perante eles, e os caminhos escabrosos, planos. Essas coisas lhes farei e jamais os desampararei. Oh, glórias! É uma promessa do Senhor através de Isaías para o povo de Israel. Mas é uma promessa hoje muito válida, porque o Senhor, Ele nos fez o seu povo. Ele nos conquistou como povo. O sangue de Jesus nos resgatou e nos filiou ao Todo-Poderoso. Hoje somos povo do Senhor. E esse texto de Isaías com certeza tem o seu lugar na nossa vida. E se nós crermos nessa palavra, queridos, nós teremos o bom pastor que cuidará de nós, que nos amparará, nos guiará pelos caminhos certos, nos enviará ao lugar onde Ele deseja e seremos vencedores em tudo quanto façamos. Amém? Esta é uma promessa do Senhor. É a primeira promessa que nós encontramos no capítulo 23 do Salmo. Ele guia como pastor. Glórias a Deus por isso. Segunda promessa, Ele transforma a vida seca em fértil. É o versículo 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Oh, glórias! Mais uma palavra poderosa para a nossa vida, igreja. Mais uma palavra forte, intensa, que muitas vezes nós não entendemos, em tão pouco queremos ouvi-la, mas está ao nosso alcance essa realidade do Senhor. Ele diz que Ele faz repousar em pastos verdejantes e que leva para junto das águas de descanso. Se Ele faz repousar em pastos verdejantes, é porque o lugar onde estava antes era seco, era estéril, era ruim. E ainda, se leva-me para junto das águas de descanso, o lugar onde estava antes não havia descanso, não havia água, era um lugar seco, um lugar ruim. Entende-se isso na palavra. O Senhor tira dos lugares ruins e leva-nos para os lugares bons. Ele nos tira dos lugares secos e nos leva para um lugar fértil, para um lugar de descanso, para um lugar onde o nome santo de Deus é honrado e glorificado. Esta também é uma promessa de Deus para nossas vidas. Quantas vezes, irmãos, a nossa vida parece que está seca. Ela está seca, ela está ruim. Não tem alegria, não tem prazer, está tudo muito mal. E nós tomamos posse da seca e achamos que está muito bom da forma que está. E acabamos por baixar a cabeça e deixar que as coisas ruins venham sobre a nossa vida, venham sobre a nossa existência. Nós precisamos entender, igreja, que o Senhor, Ele transforma o nosso caminho. Ele transforma a nossa vida. Ele nos dá a esperança que precisamos e Ele muda por completo a vida daquele que se achega a Ele. E se nós queremos, amados, a vitória do Senhor e vermos que a paz esteja em nossa existência, alegria, uma vida transformada, uma vida verdejante, fértil, onde há água, onde há descanso, o nosso amparo é o Senhor. Só em Deus vamos encontrar isso. Só em Deus, amados. Não adianta buscarmos em outras fontes, não adianta buscarmos talvez matando-se de trabalhar, ou correndo atrás de homens e outras coisas mais para conseguirmos isso, porque o Senhor está pronto a nos dar e a abençoar aqueles que a Ele recorrem. Precisamos entender que o nosso passo precisa ser em direção ao Senhor, e quando nós assim fazemos, Ele virá sobre a nossa vida, nos transformará e nos fará vencedores, nos dará uma terra fértil para a honra e para a glória dEle. Ainda em Isaías capítulo 49, versículo 10. Versículo 10. Não terão fome nem sede, não serão castigados nem pelo sol, nem pelos ventos quentes do deserto, pois eu tenho pena deles e os guiarei e os levarei até as fontes de água. Amém? Essa é a palavra, é a promessa do Senhor para nossas vidas. É isso que Deus faz àqueles que o buscam, que o temem, que dedicam a sua vida a Ele. A Bíblia diz que eles não terão fome nem sede,
Não serão castigados nem pelo sol, nem pelo vento quente do deserto. Pois eu tenho pena deles, e os guiarei, e os levarei até as fontes de água. É a promessa do Senhor, e nós precisamos entender que o Senhor faz dessa forma conosco, amados. Ele vem e transforma nosso caminho. O caminho no qual era seco, não havia vida, não havia alegria, não havia paz, não havia vitória. Ele muda tudo isso e nos dá a paz, a alegria e a vitória que tanto desejamos e queremos para a nossa existência. Terceira promessa: Ele concede perdão e paz. No Salmo 23, ainda encontramos uma promessa muito poderosa, muito boa para as nossas vidas. A promessa de perdão e paz àqueles que são fiéis. Nos diz o versículo 3: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Olha só, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quando nós entregamos de fato a nossa vida ao Todo-Poderoso, Ele enche o nosso coração de paz. Ele nos dá a alegria que precisamos. Ele nos dá o alento no meio das dificuldades, no meio das provações. O Senhor, Ele enche o nosso coração com a alegria, com a paz que nós precisamos para seguirmos em frente. E certamente seremos vencedores nessa batalha, seremos vencedores nessa caminhada para a honra e para a glória do Senhor. Queridos, nós não podemos perder de vista o Senhor. Nós não podemos perder Deus de vista jamais. Quando as coisas ficarem um pouco difíceis para você, que a paz queira sair, queira te abandonar, olhe para o Criador, porque Ele pode mudar a tua vida. E Ele é aquele também que nos perdoa, que nos purifica, que nos lava e que nos habilita a estarmos diante dEle. Tudo isso, irmãos, depende da nossa dedicação, da nossa consagração, da nossa doação ao Criador, do querermos estar aos pés dEle e fazermos a vontade dEle. E quando nós queremos de fato o Senhor, nós pagamos o preço da submissão, da vida reta, da vida e do coração dedicado ao Criador, para que o seu Espírito possa nele habitar e assim trabalhar a nossa vida para que nós possamos ver a glória do Senhor. Amados, o Eterno tem muito para cada um de nós. O Eterno tem muito. Ele quer nos abençoar de uma forma grandiosa. Só que, muitas vezes, o nosso coração está fechado para aquilo que Deus quer para nós. Nosso coração está fechado, amados, porque nós vivemos segundo o nosso próprio entendimento, vivemos segundo aquilo que sonhamos, e quando o sonho do homem toma posse do lugar de Deus na vida da gente, as coisas complicam, porque muitas vezes vamos perder a comunhão e a paz, que a advinda dessa comunhão também some. Impossível paz com o Senhor se não houver comunhão de fato com Ele. Salmo capítulo 19, versículo 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Esta é mais uma vez uma afirmação preciosa para as nossas vidas. A afirmação é: os preceitos do Senhor são retos e alegram o nosso coração. Muitas vezes nós não temos alegria em Deus, não é verdade? Nós não temos alegria no Senhor. O Senhor, sei lá, é até pesado para muitos. Carregar o Senhor, eles não são carregados pelo Todo-Poderoso, eles carregam Deus. E quando o homem vê dessa forma, os caminhos, os preceitos, a lei do Todo-Poderoso torna-se pesada, difícil. Automaticamente, amados, a paz do Senhor some da nossa vida. A paz do Senhor some do nosso coração. E aquilo que deveria ser alegria fica ruim. E o homem se torna triste por andar com o Todo-Poderoso, porque ele vê aquilo que o mundo oferece e vê um Deus que quer um caminho reto, um caminho certo, um caminho correto. E ele não consegue conciliar o mundo com Deus, porque é impossível isso. E quando o homem não consegue essa conciliação, muitas vezes ele se abate. Mas a recomendação é: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Busquemos essa alegria do Senhor, amados. Busquemos essa alegria, busquemos essa presença do Todo-Poderoso na nossa vida.
E diz ainda: o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O mandamento do Senhor sempre é puro e é luz sobre a nossa vida. Portanto, se tu desejas perdão do eterno, desejas paz no teu coração, é promessa de Deus, mas que teus caminhos sejam retos, e entenda que os mandamentos do Senhor são puros e iluminam os olhos, e ainda, que nós precisamos buscar esse refrigério, essa paz, que só o Senhor pode dar, só no Senhor podemos encontrar, amém? E se você buscá-la, você a encontrará, porque é promessa de Deus para a nossa vida. Quarta promessa: Ele nos guarda com grandes livramentos. Irmãos, nós não entendemos muito esse texto. Essa parte na vida da gente, ela é um tanto que obscura, porque nós não conseguimos visualizar o mundo espiritual. Nós vemos apenas o físico, e nós consideramos livramentos quando você vê que o carro ia bater e não bateu, você conseguiu sair, você ia ser atropelado, mais um passo a mais se livrou do atropelamento, quando alguma coisa ruim ia acontecer, mas de uma forma em que, até humana, você conseguiu escapar das consequências. Aí você fala: ah, hoje eu tive um livramento de Deus, eu tive um livramento do Senhor. Porque nós só conseguimos ver o livramento de Deus naquilo que enxergamos. Mas, queridos, esse livramento do Todo-Poderoso, ele vai muito além desse quase morrer, muito além desse quase acidente, muito além desse quase problema. Vai muito além disso aí. E muitas vezes, amados, nós não temos um coração agradecido ao Senhor pelos livramentos que Ele tem nos dado dia após dia. A Bíblia diz, só para que os amados entendam, a Bíblia diz que Satanás é como o leão que anda ao nosso derredor, rugindo, querendo nos estraçalhar. A Bíblia diz que isto é uma constância do inimigo, só que nós não vemos isso, não é verdade? Você passa o teu dia e você não viu um vulto negro sobre a tua vida, você não viu uma garra assim querendo tocar na tua existência, você não viu isso, não viu aquilo, porque aquilo que é espiritual, nós não conseguimos ver com os olhos físicos. E nós muitas vezes não temos uma palavra de gratidão a Deus pelos livramentos, porque nós não vimos nenhum livramento. Mas a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, para proteger-nos, para guardar-nos a cada instante, a cada minuto da nossa vida. Queridos, o cuidado de Deus é constante. O cuidado do Senhor para com a nossa vida é constante. O livramento de Deus para conosco é constante. Tenhamos, portanto, o coração sempre agradecido ao nosso Senhor e Salvador. Versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Olha só que bênção. O salmista nos fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E esse vale nós andamos todos os dias. Temos andado nele todos os dias. Muitas vezes nós entendemos assim, porque a nossa vida nem sempre é sombria, nós não estamos andando num lugar assustador, que é aterrorizante. Nós não entendemos a vida dessa forma. Nós não entendemos assim, irmãos, porque nosso entender em relação a essas coisas está naquilo que nós vemos. E nós criamos uma ideia que esse vale da sombra da morte não é nosso dia a dia. Mas precisamos entender que a cada instante o inimigo, ele quer nos destruir. É por isso que a Bíblia diz que ele é o tentador, está sempre nos tentando. É o vale da sombra da morte. Quem nos tenta, irmãos, são espíritos malignos. E se você pudesse vê-los, certamente não ficaria nada feliz com eles, porque são assustadores, são maus, são terríveis. É o vale da sombra da morte. No entanto,
estamos vivos, estamos aqui, conseguimos passar até hoje pelo vale da sombra da morte, estamos nele, porém, e temos passado por ele. É porque o Senhor nos dá o livramento diário. O Senhor nos protege, o Senhor nos guarda, o Senhor nos guarda, o Senhor nos dá força para seguirmos em frente. Ainda no Salmo 28, versículo 20, o nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus o Senhor está ao escaparmos da morte. Irmãos, tenhamos sempre um coração agradecido ao Senhor pelo seu cuidado diário para com a nossa vida, pela sua proteção, pelo seu abraçar. Ele nos abraça, Ele nos envolve, a sua capa, a sua mão, as suas asas estão sobre a nossa vida e nos protege de toda a investida do maligno. Ele nos guarda com grandes livramentos. Entendamos isso, amados. Nós não estamos nessa terra passeando, andando por aí de qualquer jeito. Não, nós estamos aqui no meio de uma luta espiritual. É só lermos Efésios capítulo 6. Estamos aqui no meio de uma luta espiritual extremamente forte, assustadora, que infelizmente nos acostumamos com ela. Nos acostumamos e muitas vezes já não vigiamos o suficiente. E quando não vigia-se, a consequência é que você escapa do livramento. Você escapa do livramento de Deus e aparece toda sorte de males sobre a tua vida. Irmãos, sejamos atentos, porque Deus quer fazer uma obra grandiosa na nossa vida, uma obra de livramento, uma obra de restauração, uma obra de cuidado. Só que Ele deseja também que a nossa vida esteja segundo aquilo que Ele quer, aquilo que é propósito dEle para os nossos corações. Amém? Portanto, queridos, nós temos uma grande promessa, o livramento do Senhor. Promessas do Senhor para as nossas vidas no Salmo 23. Ele nos guia como pastor. Ainda, transforma a vida seca em fértil. Ele nos concede perdão e paz. E nos guarda com grandes livramentos. Quinta promessa. Ele envergonha os inimigos. Amados, mais uma promessa de Deus para a nossa vida. Promessas maravilhosas. Hoje nós estamos falando a respeito do cuidado de Deus para com a nossa vida, do zelo do Senhor para conosco, do amor do Todo-Poderoso, o Deus que nos ama acima de todas as coisas, o Deus que envolve-nos com a sua graça e misericórdia, amados. E hoje nesse texto, no Salmo 23, nós estamos tirando dele ensinamentos profundos que mostram o cuidado do Senhor, promessas de Deus para as nossas almas. E a quinta promessa, Ele envergonha os inimigos. Versículo 5, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Às vezes nós lemos esse texto e não entendemos muito bem essa história. Por que uma mesa preparada na presença dos adversários? Por quê? Queridos, a Bíblia diz que o Senhor exalta os seus. Ele mostra a sua glória através da nossa vida. E quando nós estamos de fato vivendo a verdade dele, estamos andando segundo aquilo que ele quer, ele te coloca no lugar de graça, no lugar de glória. E aqueles que são teus inimigos e aqueles que são nossos inimigos são envergonhados, porque o Senhor assim faz. Deus nos abençoa, irmãos. Evidentemente que isso não é motivo para vanglória ou para orgulho, vaidade ou coisa parecida. Não, não é assim. Até tem uns camaradinhas por aí que se orgulham nisso, tem vaidade nisso, é porque já perderam a comunhão com o Criador também. Esses sentimentos não procedem do Senhor. E mesmo que dizem que é dado por Deus, que é uma vaidade santa, ou orgulho santo, ou coisa desse tipo, não procede do Senhor, porque é obra da carne. Mas, quando o Senhor vê que somos fiéis, Ele nos abençoa, Ele nos guarda, Ele nos faz prosperar em nosso caminho. É a mesa preparada, irmãos, é a mesa preparada. E as pessoas olham para nós e vê que você talvez não seja nada,
mas é um vencedor em Cristo. É alguém cheio do Espírito Santo. É alguém que tem poder, que tem autoridade, que tem vitórias na tua vida. É assim que o Senhor nos honra. É desta forma que Ele prepara-nos uma mesa diante dos adversários, diante de nossos adversários. Santifiquemo-nos para que a nossa mesa também esteja preparada, para que eles vejam em nós Cristo Jesus, Cristo Jesus. Amém? E ainda em Isaías capítulo 41, versículo 11: todos os meus inimigos serão derrotados e humilhados, todos os que lutam contra vocês serão destruídos e morrerão. Profecia de Isaías, palavra de Deus. Ele diz: todos os seus inimigos serão derrotados e humilhados. Se nós formos fiéis ao Senhor, irmãos, o Eterno há de subjugar para que nós possamos vencer na nossa caminhada. Mas entenda o seguinte: vencer na caminhada não é que você terá R$1 bilhão na conta, ou que você morará numa mansão, ou terá o melhor carro que esse país fabrica. Não, vencer no Senhor, irmãos, é ser cheio do Espírito Santo de Deus, é andar no poder, é orar por alguém e ver a obra acontecer, é testemunhar de Cristo Jesus e ver as almas dobrando-se aos pés do Mestre. Isso é o poder, irmãos. Isso é o que Deus deseja para cada um de nós. Os bens dessa terra, isso está no controle do Senhor. E diz a Bíblia que uns serão, outros não serão. Ou seja, uns terão muitos, outros não terão muitos. Mas é o Senhor que sabe todas as coisas. Talvez se você fosse um cara milionário, você teria perdido a comunhão com o Criador. Ou se você fosse uma pessoa muito humilde, mas mais humilde do que já é, também perderia a comunhão com o Criador. O Senhor tem tudo na quantidade. O Senhor tem tudo na quantidade e no tempo certo para cada um de nós. No entanto, Ele diz que é preciso estarmos felizes com aquilo que temos. E se nós somos fiéis ao Senhor, nós com certeza somos felizes com aquilo que nós temos. E faz-me lembrar um testemunho do amado Reinaldo. Ele falou aqui na igreja tempos atrás que ele estava feliz com aquilo que Deus tinha feito na vida dele, porque foi a forma de trazê-lo de volta para os seus pés. Foi assim, meu irmão, que você falou? Isso, guardei no coração isso que você falou. Porque muitas vezes, querido, nós olhamos para esse homem, poxa, está aí numa cadeira de rodas, dependendo de terceiros, uma dificuldade que só a misericórdia. Mas se ele tivesse bom, talvez estivesse lá no botequim, enchendo a cara essa hora, ou outras coisas mais. Aí à noite estava na igreja lá, cheio do Espírito de Deus. Mas o Senhor fez cativo da cadeira, através da sua escravidão dessa cadeira, ele tornasse também escravo do Senhor. É assim que o Senhor faz, amados. E em todas as coisas é preciso darmos glória ao Criador, porque nós não entendemos, porque nós só enxergamos aquilo que vemos, mas o Senhor sabe todas as coisas. E certamente para esse homem que tem essa vida difícil, um cara jovem, tem essa vida difícil, vai que ele fique mais 40 anos aí, 70 anos, mas que ele fique mais 50 anos aí, amados, será mais 50 anos de dificuldade, mas aquilo que o aguarda vai compensar os 50 anos na cadeira. Isso que é importante, e é nisso que nós cremos. Ou nós não somos cristãos. O grande problema é que nós somos cristãos, mas não queremos crer na Bíblia. Eis o grande problema. Nós somos cristãos, mas nós queremos crer naquilo que nos é agradável, naquilo que as vãs filosofias ensinam aí fora. E o apóstolo já fala a respeito disso. Jesus não era nada político, ele não queria cativar as pessoas. Aí ele falou para os seus seguidores: o negócio é o seguinte, querem me seguir? Te aguardam prisões, dificuldades, problemas, e vai por aí. Ele deixou bem claro, esta é a realidade da igreja, gente. Esta é a realidade da igreja. Nós não podemos mudar essa realidade. Não há como mudar. Passando pelas lutas, agarrado no Senhor, colado no Senhor. E Ele vem e Ele nos abençoa e nos dá momentos de alegria, de paz, de satisfação. É assim que o Senhor faz. No entanto,
estejamos cientes que sermos cristãos é estarmos comprando briga com Satanás, e ele está aí para importunar as nossas vidas dia após dia. No entanto, a Bíblia diz que o Senhor é conosco, Ele nos protege, Ele nos coloca de pé, Ele nos faz vencedores, amém? Nos faz vencedores. E o salmista diz: Ele prepara uma mesa na presença dos adversários, e unges-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Irmãos, esse exemplo, quando o salmista diz, unges-me a cabeça com óleo, era assim o ápice da glória. O Senhor derramava da graça e da misericórdia sobre as nossas vidas. Amém? Sexta promessa, Ele nos dá segurança. Oh, glórias! Ele nos dá segurança. Versículo 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. A bondade e a misericórdia vêm de Deus, não é do homem. O homem não é misericordioso nem tampouco bondoso. Até o próprio Jesus diz que bondoso só um. Quem? Deus. A bondade e a misericórdia vêm de quem? De Deus, amados. Oh, glórias! Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias. Ou seja, a bondade de Deus, a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. Aí está a segurança que nós tanto necessitamos. A nossa segurança vem do alto, vem de Deus. É a mão do Senhor estendida em nosso favor, igreja. É a mão do Todo-Poderoso sempre para conosco. E quando nós entendemos isso, nós seremos bem-sucedidos na nossa caminhada. Seremos bem-sucedidos porque teremos convicção que o Senhor é conosco. Que o Senhor é conosco. Só que há uma condição: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Essa é a condição que as pessoas não querem para as suas vidas. Habitar na casa do Senhor para todo sempre. Muitas vezes nós somos cristãos de final de semana, igual a faculdade de final de semana que existia antigamente. Nós somos cristãos de finais de semana, ou cristão por extensão, as faculdades que hoje existem, que você fica em casa e faz o curso por extensão. Amados, nós não podemos ser nem tampouco cristãos de final de semana, ou por extensão, mas aqueles que habitam na casa do Senhor. E precisamos estar continuamente na casa de Deus, e isso quando nós estamos na nossa casa, precisamos estar na casa do Senhor. Quando nós estamos no nosso trabalho, precisamos estar na casa do Senhor. Quando nós estamos trabalhando ali no dia a dia, precisamos estar na casa do Senhor. Nas nossas diversões, precisamos estar na casa do Senhor. Ou seja, irmãos, a nossa vida precisa estar continuamente no Senhor. No Senhor. Nós não podemos ter sequer um instante em que a nossa vida não esteja na casa do Senhor. Mas todos os nossos dias, todos os nossos momentos, é necessário que estejamos na casa do Senhor. E isto para sempre. Isto para sempre. Irmãos, nós entendemos, habitarei na casa do Senhor para todo sempre, como a igreja, não é verdade? Geralmente quando nós lemos esse texto, esse habitar na casa do Senhor, nós fazemos uma ligação com a igreja. Na verdade, a casa do Senhor é os céus. Precisamos estar ligados nos céus, habitando nos céus, mesmo enquanto nessa terra. Amém? A igreja deixou de ser casa de Deus quando Jesus morreu na cruz. Ela é um lugar onde o servo do Senhor se reúne para louvar, para adorar, para glorificar o Criador. Quando nós sairmos daqui, isso aqui tornar-se-á vazio. O Espírito Santo não ficará aqui nos aguardando. Não, ele vai conosco. Quando nós estivermos de volta juntos, o Espírito Santo aqui estará conosco, para louvarmos e glorificarmos o Criador. Só que habitar na casa do Senhor
é habitar nos céus com o Todo-Poderoso. Precisamos ter essa convicção, amados, que somos dos céus, que somos cidadãos dos céus. E quando entendemos isso, certamente vamos estar continuamente na presença do Mestre, vivendo Deus, sem nenhuma concessão para o pecado, nenhuma concessão para aquilo que não procede de Deus. Amém? Portanto, a bondade e a misericórdia certamente seguirão aqueles que são fiéis, aqueles que habitam nos céus com o Todo-Poderoso, no reino celeste com o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor morreu na cruz para que nós fôssemos comprados do reino das trevas e feitos em cidadãos do reino celeste. E é nesse reino, casa do Senhor, que nós devemos habitar continuamente, que a nossa vida precisa estar. Ainda em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Então, o que são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. Os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. Nós temos a assessoria dos anjos, temos a assessoria diária dos anjos que nos são enviadas pelo Todo-Poderoso. No entanto, determinada vez eu ouvi na televisão: se teu anjo da guarda está um pouco fraco das pernas, não está te guardando, vem aqui que nós vamos trocar o teu anjo da guarda. Isso é heresia. Isto é blasfêmia contra o Todo-Poderoso. Isto é atentar contra a palavra do Mestre. Anjo da guarda, enviado pelo Senhor para nos proteger. No entanto, nós não sabemos se ele está desse lado, ali, aqui, ou se está, momentos após momentos, pisando nos nossos passos. Não sabemos. Não temos a menor ideia de como é essa questão. Agora, uma coisa é certa: o Senhor não tem anjo fraco para que seja necessário trocar. Mas tem um tanto de gente que se diz servo de Deus, que são fracos, que não conhecem ao Senhor, que estão indo por caminhos que os levam para a perdição, por não conhecerem a palavra. Errais por não conhecerdes as sagradas escrituras. Essa é a afirmação do Senhor. No entanto, todos os anjos do Senhor com certeza são fortes, pois são enviados pelo Senhor para nos guardarem. Mas nós não podemos nos preocupar com isso. Não cabe a nós a preocupação se o nosso anjo está fazendo ou não bem o seu trabalho. Não cabe isso. Não cabe também nos direcionarmos a ele: ô anjo da guarda, me guarda hoje, que a coisa hoje está tensa. Não. Nossa oração é para o Todo-Poderoso. É ele que nos guarda, é ele que nos protege, e é assim que está na palavra. Eles são ministradores enviados pelo Senhor. No entanto, não cabe a nós o contato e ou a comunhão com eles. A nossa comunhão é com Deus, com o Senhor. Foi ele que nos deu o sangue na cruz para que pudéssemos ter a salvação. Amém, amados? A nossa segurança vem de Deus. A nossa segurança não vem do homem e não vem dos anjos que nós queremos acessá-los e pedirmos a sua guarda, mas vem de Deus, aquele que envia os anjos, aquele que estende as suas mãos sobre as nossas vidas, aquele que nos guarda debaixo das suas asas, aquele que nos envolve com seu cuidado e com seu zelo. Amém, igreja? Esta é a verdade do Senhor para as nossas almas e também é uma promessa, a promessa da segurança do eterno. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Texto maravilhoso, poderoso, intenso para aqueles que creem. E neles nós colhemos 6 promessas. A primeira promessa:
o Senhor nos guia como pastor. A segunda, Ele nos transforma de vida seca em fértil. A terceira, Ele concede perdão e paz. A quarta promessa, nos guarda com grande livramento. Quinta, Ele envergonha os nossos inimigos. E a sexta promessa, Ele dá segurança. Esta é a verdade do Senhor, é o cuidado de Deus para com as nossas vidas. E se nós trouxermos a nossa vida de fato para os pés de Cristo Jesus, essa palavra há de manifestar-se, tornar-se uma realidade, e nós vamos passar por sobre as dificuldades, por sobre os problemas, e seremos mais que vencedores, porque essa também é uma promessa de Deus para aqueles que são fiéis. Que nós possamos olhar sempre para o Senhor, a Ele dedicarmos a nossa vida, consagrarmos a nossa existência, porque Ele tem muito para fazer na nossa vida. Amém, igreja? Vamos orar. Deus de amor, nós te louvamos pela Tua palavra, te glorificamos pela revelação da Tua palavra, Senhor. E queremos que Tu nos dê entendimento para que possamos acatar essas Tuas promessas, trazer para dentro do nosso coração, para que possamos desenvolver uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida cheia de prazer, uma vida cheia de satisfação na Tua presença. Senhor, nos dê forças nessa caminhada, nos dê condições de seguirmos em frente, não nos deixe abalar pelas dificuldades que surgem, mas que no meio das provações, no meio das adversidades, tenhamos, ó Deus, a alegria de olharmos para Ti, porque Tu és aquele que nos ampara, que nos guarda, que nos protege, Senhor. Ó Deus amado, nós Te louvamos pelo Teu cuidado para conosco, e queremos clamar que Tu venhas a cada dia, Senhor, a abrir o nosso entendimento, para que entendamos que Tu és conosco, que a Tua mão está sempre estendida a favor daqueles que Te amam. Deus amado, nos guarde e nos envolva, é que nós pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém, amados. Mensagem número 631.